Bom, pessoal, nessa aula de hoje nós vamos ver, vamos aprender quais são as propriedades físicas dos minerais, como nós fazemos os testes algumas vezes para analisá-las e quais são os termos que a gente usa. Tá? Recomendo para vocês aqui a leitura principalmente do capítulo 2 do Manual de Ciências dos Minerais, o livro verde do Klein Dutroux, ou então o capítulo 3 do Para Entender a Terra, ou as páginas 34 a 37 do capítulo 2 do Decifrando a Terra, na edição 1, que é a edição que está lá no Drive, tá? Se alguém teve acesso a outra edição, eu sei que muda um pouquinho quais são as páginas e quais são os capítulos, tá? Mas falando de propriedades físicas dos minerais, elas são resultado direto da sua composição química, tá? Muitas propriedades vão depender diretamente de qual elemento químico está presente ou está ausente, outras vão depender indiretamente, tá? Mas vai depender aí também do seu arranjo atômico, tá? Que é chamado de estrutura cristalina. A estrutura cristalina ela vai compreender esse arranjo espacial dos constituintes químicos, qual a geometria, qual o ângulo entre eles, tá? Qual a distância e, consequentemente, de quais as forças de ligações, tá? Que vão manter essa estrutura cristalina unida. E vão ser essas três propriedades, essas três características, na verdade, básicas, composição química, arranjo das partículas e forças de ligação, que vão controlar a maioria das propriedades físicas dos minerais. Tá? Eu estou focando aqui em propriedades físicas, mas elas também vão controlar as propriedades químicas, acho que vocês sabem bem disso. Então, pelo fato dessas propriedades serem características de cada tipo de mineral, cada espécie mineral, diferentes amostras de uma mesma espécie devem apresentar propriedades físicas semelhantes. Então, aqui eu apresento para vocês 3 amostras diferentes, tá? Provenientes de diferentes lugares do mundo, de situações geológicas diferentes. Tá? Da fonte que eu peguei, eu sei que uma veio do Canadá, outra do Brasil e outra da Austrália, mas não importa. Tá? Mas por se tratar da mesma espécie mineral, estão representadas aqui 3 amostras diferentes de mineral pirita, tá? Sulfeto de ferro, que vocês conhecem como ouro de tolo. Tá? Esse mineral vai apresentar um conjunto de propriedades físicas semelhantes, tá? Que podem ser utilizadas aí para a determinação da sua identidade, para a gente reconhecer, qual mineral que é. A principal diferença entre essas 3 amostras, que eu estou mostrando aqui para vocês, é a forma do mineral, Mas a gente viu aí na aula passada que a forma do mineral vai depender do espaço, do tempo disponível para o seu crescimento. Então, a mesma espécie mineral, submetida a condições de espaço e tempo de cristalização diferentes, pode apresentar diferentes formas e isso também acaba mudando um pouquinho a nossa forma de enxergar algumas outras propriedades. A gente vai ver isso com calma. Para alguns minerais, determinadas características vão ser diagnósticas, tá? E vão indicar sozinho qual mineral é. Mas para a maioria dos minerais é necessário que a gente reconheça um conjunto de propriedades que eles apresentem, tá? Uma combinação de propriedades para que a gente consiga identificar ele com certeza. Eu vou abordar aqui nessa aula quais são as características físicas mais utilizadas na identificação de um mineral, mas tenham em mente que a importância dessas propriedades físicas é também porque elas controlam a aplicação desses minerais, qual vai ser o uso que a gente vai conseguir, aplicar na indústria, aplicar no nosso dia a dia, como retirar o elemento químico, tá? Elas vão acabar condicionando o uso desse mineral na indústria. Então, aqui estão listadas nesses slides as propriedades que nós veremos nessa aula, tá? São todas as propriedades facilmente observáveis, identificáveis e testáveis. Como eu falei, algumas propriedades vão ser mais relacionadas à composição química, aqui no caso da cor, magnetismo, radioatividade, tá? Que dependem muito de que elemento está presente. Outras vão ser relacionadas à força das ligações, como vai ser o caso da clivagem, da fratura, da dureza. Cadê a dureza aqui? Aqui. Tá. Outras vão estar relacionadas ao tipo de ligação, se é uma ligação química covalente, iônica ou metálica, que é o caso aqui do brilho, principalmente. Tá? Algumas dessas propriedades são derivadas da interação com a luz, outras são propriedades mecânicas, outras relacionadas à massa e ainda propriedades organolépticas, que a gente tem aqui que dizem respeito aos nossos sentidos, sabor, odor e tato, principalmente. Então, como eu falei, muitas dessas propriedades têm uma importância ou comercial,
ou industrial, né, puxando o caso da Lita, na sal de cozinha, eu vou falar bastante dele, tá? Que tem seu sabor salgado, que é o que a gente usa principalmente, a dureza do diamante, também o brilho do diamante, né, acaba aí dois usos diferentes, né? A dureza do diamante condiciona ele no uso industrial, em brocas, o brilho em uso em joalheria, em gemas, né? A clivagem da perfeita que a grafita exibe permite seu uso como lubrificante, tá? Então, tenham sempre isso em mente. As propriedades físicas dos minerais são importantes para uso industrial, para uso comercial, tá? Isso que acaba condicionando aqui que mineral vai ser usado para quê, tá? E aqui eu destaquei em laranja quais são as principais, tá? Mas também quais são as mais usadas para identificação mineral. A gente consegue facilmente reconhecer ao analisar o mineral e isso acaba levando a gente a descobrir qual espécie mineral que a gente está ali analisando. Algumas dessas características, como eu falei, né, podem ser facilmente examinadas, testadas, e aí a gente vai usar algumas ferramentas para auxiliar isso. Tá? As principais são a lupa, né, uma lupa de aumento, aqui está representado de 10 vezes, mas comumente a gente usa de 20 até 30 vezes. Tá? Na aula síncrona eu vou pegar uma lupa e mostrar para vocês, tá? A gente pega, eu esqueci de pegar agora aqui na gravação. A gente pega o mineral, né? E a lupa, como ela aumenta, a gente consegue ver algumas características, né? De fratura, algumas coisas mais facilmente. Canivete, tá? Vocês vão entender na parte da dureza, tá? Geralmente é um canivete de aço. Uma placa de porcelana, tá? Não polida. E um ímã, para testar magnetismo. Uma coisa que a gente tem que lembrar, tá? Eu acho que eu comentei nas aulas passadas, mas os minerais raramente ocorrem de forma isolada, um único cristal de uma determinada espécie, tá? Aqui eu estou usando o exemplo da pirita novamente. Tá? Eles normalmente ocorrem intercrescidos com da mesma espécie ou em espécies diferentes, tá? Que é o que a gente está vendo aqui no exemplo da tela da pirita. Né? Então aqui a gente tem um cristal isolado, e aqui a gente tem os cristais de pirita intercrescidos, né? Sejam com outros minerais de pirita ou com outros, né? Esse aqui no caso são calcitas, tá? Então, quando eles ocorrem, né, intercrescidos assim, ele é chamado de agregado. E a gente às vezes vai estar observando a gente tem que descrever o mineral tanto isolado quanto a forma como esse agregado ocorre. E às vezes a gente vai conseguir descrever as propriedades físicas de um único cristal, né? Seja ele ocorrendo isolado ou agregado, né? Por exemplo, nesse aqui azul eu consigo descrever tanto um cristal isolado quanto a forma, né, que ocorre aqui, as cores e propriedades do agregado. Outras vezes a gente vai estar descrevendo as propriedades físicas do agregado de cristais, né? Lembrando aí dos conceitos que a gente viu na aula passada de materiais macrocristalinos, microcristalinos e criptocristalinos. Quando eu estou trabalhando com uma amostra microcristalina e eu estou olhando aqui a cor, o aspecto, a textura, eu estou descrevendo o agregado de mineral, estou descrevendo a rocha. Aqui no caso de minerais criptocristalinos, eu não vou conseguir descrever um único cristal, porque eu não estou vendo ele. Tá? Então, todas essas propriedades físicas macro que a gente está descrevendo são referentes ao agregado de minerais. Mas todas essas informações ajudam a identificação do mineral, tá? Ou então, pelo menos, ajudam a eliminar minerais que não são. Tá? Às vezes, por exclusão, a gente também consegue identificar o mineral. Tá? Então, começando pelo hábito, acho que é a propriedade que mais atrai, tá? E é mais fácil de identificar. É o termo que designa a forma externa dos minerais. Né? Então, como eles ocorrem, que forma eles ocorrem, tá? E ele pode estar se referindo à forma externa, né? Simplesmente, ele pode refletir essa estrutura interna dos minerais em cristais bem formados, né? Nos cristais geométricos. Né? Eu tenho um exemplo aqui, isso aqui é um filosilicato, tá? É uma mica, e ele é uma subclasse dentro dos silicatos. A gente vai entender esses termos certinhos, tá? Foquem aqui só no formato que ele está apresentando. O que eu quero mostrar para vocês é que a estrutura interna, a forma como os átomos se organizam para formar esse mineral, eles são formados em folhas. Tá? Vão formando folhas planares intercaladas
E o hábito que esse mineral apresenta é justamente de folhas intercaladas, tá? Então, o hábito às vezes reflete essa organização estrutural, mas muitas vezes não. Algumas vezes ele vai ser a expressão de irregularidades do seu crescimento, defeitos cristalinos, tá? E ainda pode ser analisado, como eu falei, com base no arranjo do conjunto de cristais, né? O agregado. Então, a gente consegue descrever esse único cristal, mas a gente também consegue descrever esse agregado aqui de micas aqui em volta. Esse mineral azul aqui é um berilo. Então, só para reforçar, o hábito vai ser descrito em razão dos hábitos dos cristais isolados e do agregado. Tá? Vão ser usados diferentes termos para descrever os dois e, geralmente, um complementa o outro. Então, começando pelo hábito de cristal, né, pelo hábito de cristais de forma isolada. Tá? Quando bem desenvolvido, um cristal vai ter seu hábito descrito usando as suas formas geométricas, né? São aqueles cristais que se formam em condições ideais, os minerais euédricos. Né? Então, eu trouxe aqui um cubo de pirita, né? A pirita cúbica, um prisma berilo, a calcita romboédrica, né? A gente vê aqui um romboedro perfeitinho, com seu ângulo inclinadinho, né? Suas arestas bem formadas. E aqui um exemplo de granada isométrico. Tá? Isométrico porque quando tem esse formato mais arredondadinho, eles descrevem como isométrico para mostrar que todas as direções aqui têm o mesmo tamanho, tá? A partir de um centro do mineral, por isso isométrico. Eu coloquei aqui uma sequência de 4 slides mostrando os nomes, tá? dos poliedros geométricos, tá? Então, aqui a gente tem as feições mais simples, né? O cubo, o octaedro, o dodecaedro, tá? Até coisas mais complexas aqui, como o giroide, que era essa forma geométrica aqui da granada, tá? E aí a gente começa aí para outras feições, tá? Aqui geralmente são feições de terminação, tá? De topo de mineral. É o pédio, o pinacoide, o domo e o esfenoide. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês de um pédio, tá? Esse topinho aqui, então você tem aqui o prisma terminado por um pédio. Tá? E pode ser um pinacoide se for em cima e embaixo. Tá? Aí os prismas, né, com seus diferentes números de faces, né? O prisma, esse aqui é o trigonal, ditrigonal, trigonal, não, trigonal, ditrigonal, tetragonal, tá? Piramidal, ou então bipiramidal, se ele for fechado embaixo. Escalenoédrico, tá? Romboédrico. Então, um cristal simples, ele pode ser constituído apenas por uma única forma, tá? A gente bate o olho nele e reconhece o escalenoedro, o cubo, o romboedro, mas muitos cristais são complexos e eles podem ser gerados por uma combinação de várias formas. Então, a determinação exata pode ser um pouco difícil, principalmente aqui por foto, tá? Então, não se preocupem que eu não vou cobrar tão específico assim de vocês. Saibam que esses trabalhos existem e eles são muito importantes, tá? Essa análise geométrica auxilia na identificação, auxilia no descobrimento de propriedades, no uso de propriedades, entender a gênese dos minerais, tá? Mas lembre-se que também, geralmente, a gente trabalha com cristais subédricos e euédricos, tá? A gente não vai trabalhar com minerais tão perfeitos, tão formados. Geralmente, quem trabalha em museu, né, quem trabalha com cristalografia, trabalha mais com isso. Não se preocupem em decorar todas essas formas, todos esses nomes, pelo amor de Deus, tá? Algumas são mais fáceis, algumas eu preciso que vocês lembrem, mas vão ser cubo, prisma, tetraedro, romboedro, piramidal, tá? Mas não precisem decorar todos esses, eram 33 e 15, né? Esses 48, essas 48 formas geométricas, tá? Então, né, avançando, quando as condições de cristalização não são ideais, né, levam ao crescimento desordenado ou então irregular das faces, né, nas diferentes direções, dando origem aos cristais não perfeitos. Então, o hábito, né, não vai mais refletir a organização interna e aí a descrição desse hábito não vai poder levar em conta a geometria do cristal, porque ela vai estar ausente. Então, a gente vai utilizar outros termos. Né? Eu trouxe aqui até os mesmos minerais que eu apresentei naquele slide anterior, né? Da pirita, do berilo, da calcita e da granada, para a gente ver aqui. Tá?
E aí a gente vai aprender agora, então, quais vão ser esses termos. Então, acicular, hábito acicular, tá? É quando os minerais, né, os minerais vão se cristalizar aí como minerais finos, delgados, compridos, semelhantes a agulhas, tá? O que a gente está vendo aqui do rutilo, né? Vejam aqui essas agulhinhas, tá? E aqui a zeólita. Então, ele forma um prisma muito fininho, comprido, semelhante aqui a uma agulha, tá? Da vacinação de Covid, que eu espero que todos recebam logo. Fibroso, ou também chamado de capilar ou filiforme, são cristais semelhantes a cabelos, tá? São cristais muito finos, ficam aí, como eles são muito flexíveis, tá? Ele acaba pegando esse nome aí de fibroso ou capilar. São esses fios bem flexíveis e finos, tá? Como a gente está vendo aqui na crisotila, tá? Um tipo de mineral asbestoide. Laminar ou laminado é quando os cristais ficam com esse aspecto aqui, esse hábito, né? Achatadinho, bem fininho, tá? São alongados, achatados, lembrando a lâmina de faca, tá? Então, esse é um termo que está descrevendo o mineral isolado, tá? Vejam aqui, são várias lâminas, tá? É difícil de achar foto de mineral isolado muitas vezes, tá, pessoal? Então, foquem aqui esse hábito aqui, essa placa aqui fininha, tá? Aqui tem um exemplo, tá, também, de semelhantes à lâmina de faca. Tá? Cianita é um ótimo exemplo disso, ó, sempre ocorre assim. Tabular, quando o mineral ocorre na forma achatada, em uma direção, ou alongado, segundo o outro. Tá? Aí a gente vai ter o tabular achatado, o tabular alongado. São semelhantes a tábuas de madeira, né? A gente está vendo aqui, uma tabinha de madeira. Tá? Micácio, quando o mineral se separa facilmente em lâminas, tá? Isso porque todos os minerais estão apresentados aqui, muscovita, biotita, lepidolita, são micas, que é um grupo de minerais. Tá? E eles são minerais formados, caracterizados por esse hábito, tá? Por isso que o hábito acaba levando o nome do grupo de minerais, tá? Que são essas folhas que se separam, que a gente está vendo aqui. Tá vendo como eles ficam como esse aspecto de livro fechado, tá? Que são folhas em sequência. Então, ele fica com esse aspecto aqui, tá? Se você passar o dedo ali, você consegue separar, tá? E é bem fácil de reconhecer. Então, eu coloquei aqui essa figura, tá? Para representar aí os principais termos de hábitos isolados, tá? Só faltou o prismático, eu não sei por que o autor não colocou o prismático, ficou fora do desenho, mas esses aqui são os principais. Então, isométrico ou cúbico, né? Colunar alongado, acicular e fibroso. Esses são os que mostram maior elongação. E aqui mostram maior achatamento, né? Então, aqui daí o colunar achatado, tabular, laminado e o micácio. Agora a gente vai ver para os hábitos de escrever agregado. Então, começando aí por um bem comum, tá? Principalmente para minerais médicos, anédricos, que é o granular, que é formado quando a gente tem uma reunião aqui de grãos que a gente consegue identificar o aspecto cristalino, tá? E eles apresentam mais ou menos a mesma dimensão, tá? E esse formato aqui sem nenhuma face planar bem desenvolvida, tá? Então, ele fica aqui com esse aspecto aqui de maçaroca, mas eu consigo ver limite entre os cristais, tá? Eu consigo identificar principalmente na lupa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ah, ele tá coisando em cima aqui? Sério? Será que ele tava? Acho que tava, né? Ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu mostro na aula síncrona também, tá, pessoal? Mas ele fica aqui. A gente consegue identificar o limite dos cristais. Tá? A gente não consegue descrever muito além disso, porque os cristais ficam essa maçaroca. Então, isso aqui é um hábito granular. Um hábito maciço é quando ele forma um agregado, tá? De uma massa compacta em que a gente não consegue ver o contorno dos cristais. Então, diferente aqui da amostra que eu mostrei para vocês de pirita, né, que a gente conseguia ver o limite entre cristais, ele fica uma massa indistinta, tá? Você não consegue ver limites, tá? Então, minerais criptocristalinos, por exemplo, formam um agregado maciço. Tá? Mas aqui, né, como exemplo, né, tita, quartzo, pode ser feldspato, argilominerais também formam muito esse hábito maciço. Tá? A gente não consegue ver o limite, então chama de hábito maciço.
Radiado, né, quando você forma agregados de cristais, pode ser prismático, pode ser acicular, como exemplo da zeólita, que eu mostrei lá antes, né, ou tabular, dispostos radialmente a partir de um ponto central. Tá? Então, ele pode formar aqui a esfera certinha, tá? A partir de um ponto, ou ele pode só formar aqui um leque incompleto, né? Então precisa formar a esfera, tá? Mas aí você vê que os minerais estão aqui convergindo, né, ou divergindo a partir de um ponto. Isso que é um hábito radiado. Globular, né, quando formam aqui esses glóbulos, tá, esses grupos esféricos, tá, ou também semisféricos, não precisa ser esférico perfeito, pode ser um pouco ovalado, tá, mas também aqui a partir de um ponto central, tá, formam aqui, parece esses cachos de uva. Tá. Esse é o globular. Botrioidal, ou como a professora gosta de chamar, mas nunca escreve no slide, mamelonar, tá? É o termo que eu uso mais frequentemente, então às vezes eu tô falando, porque deu hábito mamelonar da malaquita e confundo os alunos, tá? É a mesma coisa, botrioidal e mamelonar, tá? Isso porque eles são essas saliências arredondadas aqui que vão se sobrepondo, tá? Às vezes parecem bolhas, tá? Saindo na água, ou então parece aqui aspecto de cérebro de macaco, tá? Vejam que eles são essas coisas concêntricas, né? Por deposição. E aí vai depositando material e vai sobrecrescendo um em cima do outro e forma esse hábito botrioidal, botroidal, vocês podem ler também no livro, tá? Ou mamelonar. Dendrítico, quando os cristais estão dispostos aí com aspecto arborescente, tá? Então semelhante à planta, tá? Vemos aqui, né, esses ramos delgados, ramos fininhos que vão divergindo a partir de um ramo central. Geralmente esse hábito ele é confundido muitas vezes com fósseis de planta, tá? As pessoas às vezes veem lá na pedra, né? Teve um aluno que me perguntou que viu esse mineral com hábito dendrítico numa pedra que revestia lá a calçada da casa dele. Veio me perguntar se era um fóssil. Não é, tá, gente? Geralmente é esse mineral, geralmente é óxido, hidróxido de ferro, de manganês, tá? Que forma aqui isso aqui. E também muito em metal nativo, como ouro e cobre. Eles vão crescendo aí onde tem espaço, eles vão formando esse aspecto arborescente. Geodo, tá? O hábito geodal. Quando uma cavidade é revestida pela decomposição concêntrica de mineral, geralmente ela não é completamente cheia, tá? Ela fica esse espaço aqui. Opa, achei que estava com o apontador. Tá? Fica esse espacinho aqui. Então, você tendo uma deposição concêntrica aqui de mineral. E aí, a partir de um momento, né, você consegue mudam as condições, o mineral começa a crescer os cristais aqui. Tá? Então, esse espaço vazio, que é posteriormente preenchido por mineral, é chamado de geodo. Tá? Geralmente, geodo é qualquer cavidade, tá? Mas geralmente o termo é reservado para formações mais ou menos arredondadas, formadas em rochas ígneas ou sedimentares. Eles podem se formar por bolhas de gás em rochas ígneas, tá? E aí vão formar vesículas em lavas basálticas, tá? Por exemplo. Assim, depois que a rocha tem um derrame de lava, tá? Enquanto isso está cristalizando, está solidificando, tem o escape de gases, tá? E esses gases podem ficar aprisionados no topo do derrame, né? Então, na interface com o ar, a lava já cristalizou, o interior ainda não. Está soltando esses gases e esses gases ficam aprisionados aqui no topo do derrame, que já cristalizou, não passam, né? Eles não conseguem escapar para a superfície. E aí, com o tempo, pode ser que essas cavidades, né, ou então os elementos químicos ali no gás, né, vão se transformando e vão cristalizar. Ou então pode ter percolação de água de chuva, tá? Água meteórica, que vai dissolver elementos e levar para dentro dessas cavidades. E aí vai permitir que os cristais se formem dentro dessa câmara oca aqui. Tá? Essa formação de bandas, né, de coloração é resultado de impurezas, tá? Então, muitas vezes, óxido de ferro vai conferir aqui cores mais de ferrugem, né, marrom, mais alaranjada, tá? Mas a maioria contém cores claras de quartzo, tá? Enquanto aí outros podem ser roxo, né, que era igual ao exemplo anterior, e nem sempre o formato vai ser arredondado, tá? Pode ser mais achatado, pode ser colunar, tem uma gama. E geralmente o geodo não precisa ser pequeno, tá? Eu peguei aqui 2 amostras pequenas, acabei de perceber, mas eu já entrei dentro de um geodo, tá? Então pode ser coisa bem grande, tá?
Não é só quartzo, tem ágata, tem calcedônia, tem jaspe, são tipos, né, de minerais de sílica, mas não são quartzo, tá? Mas também pode ser calcita, né, dolomita, que são carbonato, celestita, tem uma variedade muito grande de minerais que podem se formar em diodos, tá? O pessoal gosta mais do quartzo porque ele acaba formando cores mais bonitas, tá? Drusa é o nome dessa feição que fica aqui dentro do geodo, mas não necessariamente só em geodo, tá? É esse crescimento aqui de associação, né, de agregado desordenado. Geralmente são cristais bem pequenininhos, bem formados, tá? Então eles ficam com essa pontinha, essa terminação aqui bem bonitinha, tá? Eles crescem em uma superfície, tá? Seja plana ou seja convexa, mas tem crescimento livre, cresce em superfície livre. Então, geralmente é em fratura ou em cavidade, como no caso de iodo, tá? Então, esse aspecto drusiforme aqui, tá? Já teve joalheria, tá? Uma rede de joalheria bem famosa aí, que fez toda uma coleção em cima de drusas. Era bem bonito, bem caro. Tá. Cristais em roseta, tá? Formam aqui, semelhante a pétalas de rosa, tá? São geralmente cristais laminares, dispostos aí em torno de um centro, né? Eles vão se cristalizando, entrecortando, e aí formam esse aspecto aqui de rosa. Tá? Esse aqui é a gipsita, é chamada de rosa do deserto, porque ela se forma em ambientes áridos. Reticulado, tá? É outro tipo, quando cristais aí geralmente fibrosos, prismáticos, pode até ser colunar, se entrecruzam, produzindo aí um agregado com uma espécie de rede. Então vejam, ele é o mesmo processo do caso aqui do roseta, mas como aqui eram aspectos lamelares, né, vejam aqui, né, que são diferentes, acabam adquirindo termos diferentes de descrição, tá? Então aqui em rede, né, vejam como ele forma esse aspecto reticulado, né, rede de pesca. Estalactítico, né, e forma estalagmites ou estalactites, né? Então, quando o mineral ocorre em colunas, né, então aqui cilindros, né, ou cones alongados, pendentes, né, ou do teto ou sobrecrescendo do chão, são geralmente produzidos pela percolação de água, tá? Ele está aí carregando matéria mineral em solução, em teto de caverna. Quando essa água perde a capacidade, né, de transporte, deposita o elemento ali e ele vai pouco a pouco formando. Isso aqui, pessoal, pela evaporação da água, tá? Vai gerar a precipitação do mineral, tá? Vai crescendo gradualmente. Isso aqui já demora muito tempo para ser formado, são milhares, milhões de anos. Então tem todo um trabalho de preservação dessas estruturas, tá? Tanto pelo aspecto geológico da formação, tanto porque isso aqui geralmente é ambiente de vida, né? Um lugar onde muitos seres vivos vivem nas cavernas, e quando você quebra isso, você acaba, mesma coisa que derrubando uma árvore, tá? Você tira um lugar de vida ali de um bichinho, tá? Então, a estalagmite é a forma cônica que se forma no chão, tá? Que cresce a partir do chão, geralmente embaixo de uma estalactite que pende do teto, tá? Porque vai pingando e vai formando, né? Vai concentrando o elemento em cima, pinga embaixo, ainda tem alguma capacidade e vai formando o depósito embaixo. E, geralmente, pode ser que vá pingando até que se encontre, tá? E aí começa a engrossar e forma essa coluna aqui no lugar de formar os cilindros ou cones. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que como o hábito pode refletir as condições de cristalização do mineral, né, de temperatura, de espaço e tempo, uma mesma espécie mineral pode ter diferentes hábitos. Então eu marquei aqui para vocês, né, a fluorita. A fluorita tem uma gama, carbonato também, a calcita, quartzo, tá? Então fluorita cúbica, fluorita octaédrica e fluorita globular. Tá? Então uma mesma espécie mineral pode ter diferentes hábitos. E diferentes espécies podem possuir o mesmo hábito. Então, eu trouxe aqui a pirita cúbica, a fluorita cúbica e a galena cúbica. Tá? Então, não é porque o mineral é cúbico que vai ser a pirita. Tá? Isso a gente tem que ter em mente também. Por isso que a gente precisa sempre ver um conjunto de características. Então, aqui a gente difere a pirita da fluorita da galena, principalmente pela cor, né? Amarela, roxa e cinza, mas também pelo brilho, né? A gente vê aqui que eles refletem a luz de um jeito diferente, né? Uns permitem a passagem, outro aqui, né? Esse aqui permite um pouco a passagem de luz, esses dois aqui não. A gente vai aprender
esses termos, tá? Mais pra frente. Uma coisa que eu vou dar uma pincelada aqui para vocês, tá? Sobre intercrescimento de cristais. Eu tô falando, né, que cristais perfeitos, ideais, são raros, não só pelas condições de disponibilidade de espaço, mas também porque muitas vezes eles vão apresentar crescimento conjunto, tá? Defeito cristalino, irregularidades que vão acontecer durante o crescimento do mineral. Tá? Isso está no capítulo 10 do livro. A gente vai focar aqui no intercrescimento de cristais, que são padrões comuns de crescimento de uma substância em outra, seja de diferente composição ou de mesma composição, tá? Que são gerados aí por deslocamentos não randômicos, ou seja, são deslocamentos que ocorrem em locais específicos da estrutura do mineral, tá? Que são, então, expressões da organização atômica durante a nucleação e o crescimento. E eles são previsíveis, tá? Eles seguem um ordenamento. Eles não ocorrem em qualquer lugar, de qualquer forma, dentro do mineral. Por que eu vou falar disso para vocês agora? Porque intercrescimento mascara o hábito do mineral. Tá? Ele pode acontecer de um jeito que dificulte o reconhecimento da forma do mineral, mas ele também pode formar arranjos geométricos de uma tal forma, tão particular, que vai facilitar o reconhecimento do mineral. Tá? Um tipo de crescimento orientado cristalograficamente, né? Então ele tem um lugar específico para acontecer, de uma substância de diferente composição, ou seja, vou ter o crescimento de um mineral, tá? Que é aqui a estaurolita marronzinha, por exemplo, que vai crescer em paralelo aqui, usando uma face do mineral da cianita como um núcleo para crescer. Tá? Então, e esse crescimento é chamado de epitaxia, ou epitaxial. Tá? Então, eu tenho dois cristais de composição química diferente, tá? Mas como eles têm estruturas também diferentes, mas em um determinado lugar, eles podem ter uma composição parecida, não é parecida, mas uma parte pode funcionar como núcleo de outro mineral, tá? Por exemplo, as duas aqui compartilham alumínio, por exemplo, tá? Então, aqui ele vai usar um maior ajuste e vai permitir esse intercrescimento, tá? É uma similaridade química aqui no substrato, tá? Que reduz a energia necessária para a nucleação, tá? Desse segundo mineral. Então, permite esse crescimento secundário aqui da estaurolita na cianita, tá? Agora, esse intercrescimento pode ser de composição semelhante, tá? E aí ele vai ser chamado de crescimento paralelo ou macla. Macla também é chamado de geminação. Tá? O crescimento paralelo, ele ocorre quando um agregado de cristais similares, tá? Eles vão ter seus eixos e suas faces paralelos um ao outro. E é isso que ele é chamado de crescimento paralelo, tá? Eu tenho um cristal aqui crescendo, e aí ele começa a crescer aqui de uma outra forma, porque ele tem novas condições de espaço, de tempo, tá? Então, apesar de parecer que essas terminações aqui sejam vários cristais, na verdade, ele é de um único cristal, tá? Então, crescimento paralelo é monocristalino, é um cristal só. Aí eu coloquei aqui os exemplos, tá? Eu coloquei esse coisinha aqui, porque isso aqui, vejam, ele não tá na mesma orientação, tá? Então, isso aqui não é um intercrescimento paralelo, por isso que tá esse radinho aqui, tá? Então, vejam aqui, né, o exemplo do quartzo. Isso aqui é chamado de hábito cetro, tá? Mas já começam terminologias mais específicas, tá? Não se prendam muito a isso, não, tá? Só saibam que crescimento paralelo acontece, é muito, muito, muito comum, tá? E macla é o intercrescimento de dois ou mais cristais, então é policristalino. Então, enquanto aqui a gente tem um único cristal, na macla e na geminação a gente tem dois, tá? Vejam aqui na representação que são dois cristais de uma mesma substância. Então, aqui eu tenho o cristal 1 de espinélio e aqui eu tenho o cristal 2. Aqui eu tenho o cristal 1 de quartzo e aqui eu tenho o cristal 2 de quartzo. Vejam, é sempre a mesma composição, mesmo mineral, fluorita, pirita, ortoclásio. Tá? Eles crescem conjuntamente a partir de um ponto, uma face em comum. Tá? E aí vai ter o intercrescimento, que também é chamado de geminação, né? Gerado por um defeito cristalino. Tá? Essas maclas de crescimento resultam de um posicionamento de átomos ou de íons
no exterior de um cristal em crescimento, tá? Então, eu tenho aqui o núcleo de um cristal de quartzo que está crescendo. Tem algum arranjo, tá? Deixa eu mudar de cor aqui. Chega aqui outra partícula de sílica e oxigênio forma, e eles vão acabar juntando aqui dois núcleos que vão crescer independente um do outro, né? Vão crescer juntos, mas vão crescer com orientações distintas, tá? E aí eu vou ter um crescimento aqui, né, a partir de um ponto ou de uma face, ou então eu posso ter o crescimento de um mineral dentro do outro, tá? Essa é chamada de mácula de contato, né? Então eu tenho o contato de um cristal crescendo junto com o outro, tá? Aqui é o do espinélio, né, que eu mostrei para vocês. Isso aqui é uma mácula, a gente bate o olho, vê o mineral vermelho, a gente já sabe que é espinélio, tá? Então vejam como às vezes ajuda na identificação do mineral. E aqui o exemplo aqui do quartzo, né? Vejam, tem aqui o contato, tá? Isso é muito, muito comum, tá, pessoal? Geralmente espécies de museu apresentam essas geminações, tá? E aqui as máculas ou geminações de penetração, tá? Em que um tá dentro do outro, né? Vejam aqui, esse cristal tá penetrado aqui dentro desse outro cristal maior. Esse aqui também. Essa daqui da estaurolita é uma geminação também, é geminação em cruz, tá? A gente bate o olho, a gente sabe que é estaurolita por conta desse hábito dela, tá? Essa forma de ocorrência. Então, lembra que eu falei, né? Intercrescimento acaba alterando o hábito, acaba alterando a forma como o mineral ocorre. Então, e é bem, bem comum, tá? Eu não vou abordar em maior detalhe isso, tá? Os nomes e formas de ocorrência de mácula aqui na disciplina. A gente tem algumas máculas que são bem famosas, mácula da albita, tá? Mas para vocês aqui, acho que não vai ter muita aplicação, não vai ser bem o escopo. Vai acabar mais dificultando e trazendo confusão, tá? Se você se interessou, leia o capítulo 10, tá? Lá fala, né, de muitas formas de intercrescimento, de geminação que são comuns, muito comuns, tá? Tem a do Brasil, tem a do Japão. Diferentes minerais vão apresentar geminações mais comuns, tá? E só lembrem que ela pode dificultar a identificação ou facilitar, tá? Então, quem se interessou, recomendo a leitura do capítulo 10. Se quiserem ver diferentes tipos, tá? E lembrem aí que algumas formam espécimes gemológicos muito interessantes e bonitos, tá? Geralmente, algumas máculas acabam encarecendo o valor da espécie,